Hoje eu quero falar um pouquinho sobre cores, mais especificamente paletas e esquemas de cores. Eu acho que escolhas de cor é algo importante, de certa forma, mas existem muitas métricas para a gente tomar decisões. Então eu quero falar um pouquinho sobre algumas métricas mais básicas, que podem ajudar bastante quem está começando e está meio perdido, ou até mesmo quem é intermediário, já tem experiência, mas ainda tem dificuldade para escolher cores. A primeira coisa que podemos aprender sobre cores é que na ilustração, os esquemas são um acessório de escolha. Em outras áreas, como decoração e design de interiores, por exemplo, as paletas são mais rígidas. Na minha cabeça, existe uma diferença entre paleta e esquema de cor. A paleta é o conjunto de cores utilizada numa composição, o resultado final, enquanto o esquema são atalhos de escolha que nós podemos usar para tomar decisões e criar uma paleta. Então a paleta é o produto final e os esquemas são métodos que nos ajudam a tomar uma decisão. Na ilustração nós temos muita liberdade para escolher cores de paletas diferenciadas, então a cor em si não precisa ser nossa maior preocupação. Nós podemos fazer qualquer esquema funcionar, então o nosso foco é como a gente organiza as cores que a gente escolheu. Mas trabalhar com paletas que fogem do esperado é uma tarefa difícil de qualquer forma. Por isso, quando a gente está começando nesse tipo de trabalho com cores, nós escolhemos paletas de cores que conhecemos através dos esquemas que já são mais utilizados. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo ainda. A grande questão das nossas escolhas vai girar mais em torno do contraste do que das cores em si. Contraste, em termos simples, é a expressão de diferença entre dois objetos de uma mesma natureza, com características diferentes. Se temos uma pessoa alta e uma pessoa baixa, temos um contraste de altura, que é a característica, entre dois humanos, que é a natureza. Para mudarmos o contraste, precisamos de características semelhantes no geral. Nós não comparamos um ser humano com um mamute, por exemplo, porque são naturezas diferentes e quase todas as características vão ser divergentes. Então a gente não tem nenhum contraste, a gente só tem a diferença mesmo. Quando falamos de esquemas de cores, a nossa principal métrica de contraste é a diferença em três características principais, que todas vão pertencer à cor. É o valor, a matiz e a saturação. Temos contrastes altos quando algumas dessas características são bem diferentes de uma cor para outra na mesma paleta. O objeto que mais vai causar a sensação de contraste no design especificamente é a matiz. Apesar de eu ser um grande defensor da ideia de que as cores não importam tanto quanto outros fatores como o valor, essa ideia é específica para pintura de volumes. Na seleção de cor com o objetivo de montar uma paleta, a matiz vai ser sim mais impactante para ajudar a gerar alguma informação sobre o nosso objeto. E a forma como a matiz interage é através da harmonia das cores. A harmonia tem a ver com a maneira como as cores escolhidas se relacionam. Para sentir uma harmonia de cores, precisamos de algo que conecte uma cor a outra, seja através de semelhança ou oposição de elementos. Uma paleta harmoniosa, por exemplo, é uma paleta onde as cores são próximas em matiz, ou seja, tem um baixo contraste e elas se conectam por conta da sua proximidade no círculo cromático. Ou uma paleta de cores primárias, onde o fator que as conecta é o fato de serem todas as cores originais e estarem igualmente separadas no círculo cromático, criando uma espécie de oposição proporcional. Quando falamos de cores no sentido de matiz, ou seja, só a cor em si, deixando valores de saturação em segundo plano, eu gosto de pensar em paletas numa lente de sobriedade contra divergência. Começando com a paleta sóbria e no sentido de design de personagem, que é onde eu me sinto mais confortável, esse tipo de paleta é bom para personagens ordeiros, disciplinados ou calmos, não precisando ter todas essas características. Nós podemos ter um personagem estressado, mais disciplinado, ou um personagem ordeiro e obediente, porém muito energético, um cachorro louco na coleira. Mas a escolha de cores próximas vai servir para mostrar uma característica de sobriedade e obediência nesse personagem. Já paletas com contraste de matiz mais alto vão gerar um alto contraste geral. Essa paleta usa tons muito opostos para mostrar uma excentricidade, uma divergência. Personagens com esse tipo de paleta têm características menos ordeiras, são mais energéticos, mais caóticos ou talvez irresponsáveis. Novamente, não vamos nos limitar a essas características, elas são só um exemplo. Uma das coisas que eu aprendi sobre cor é que ela é completamente subjetiva e vai depender de vários fatores, sobre cultura, sobre experiência pessoal, sobre as suas influências, sobre o entorno daquela cor em si, ou o contexto dela. Então aqui eu tô tentando tratar os fatores mais comuns
e mais previsíveis, tendo sempre em mente que existem exceções para tudo que eu tô falando. Agora que a gente tem um pouco de base sobre como as paletas funcionam nessa métrica de harmonia e oposição acaba sendo uma forma de harmonia também, vamos falar um pouco dos esquemas mais comuns e como eles funcionam. O primeiro esquema é o monocromático. Aqui você já sabe que estamos falando de um personagem mais ordeiro. A paleta monocromática é uma escolha bem segura, mas não é tão fácil de acertar quanto parece. Quando só temos uma opção de cor, precisamos pensar bem na nossa escolha de saturação e valor para as cores que vão estar no personagem. Podemos correr o risco de passar a imagem errada por causa de variações erradas nesses dois. Paletas análogas tendem a usar cores próximas, normalmente 3 cores, mas funciona bem com 2 ou 4 também. É uma ótima maneira de criar uma variedade no seu personagem sem quebrar a sensação de sobriedade. Você cria uma diversidade visual e mantém aquele conjunto de personagens sóbrio. A paleta complementar é uma paleta de opostos, que vai gerar aquela harmonia caótica que falamos agora há pouco. E existem outras 2 formas de trabalhar com essa paleta. A bicomplementar, que serve para criar mais variedade e mais caos também na sua paleta. Numa paleta bicomplementar, nós escolhemos 2 cores complementares que estão separadas por um tom de cada lado. Então é um formato meio retangular. E temos também a paleta que eu gosto de chamar de ponta de flecha, onde temos 2 cores que estão separadas por uma outra cor e uma terceira cor que vai ser apontada por essas 2 primeiras. É como se tivéssemos 2 características divergentes num personagem e elas estão subjugando uma característica mais fraca, ou temos uma característica mais fraca que infecta as outras 2 aos poucos. Eu não sei se isso faz sentido na sua cabeça, mas na minha faz. Outra paleta comum é a triádica. Ela é em forma de triângulo, onde as cores são igualmente separadas, como aquelas cores primárias que eu falei. Elas são todas opostas, é uma proporção equilibrada, uma oposição igualitária. E a última que eu quis trazer é a triádica, onde temos novamente uma separação igual, mas dessa vez entre 4 cores. Essa aqui provavelmente é o pináculo do equilíbrio. Eu imagino um monge de 185 anos com a carinha de 30 usando essa paleta. Ele já sobreviveu a todo o caos do mundo e encontrou a própria paz no meio dela. Existem várias possibilidades de paletas usando mais cores, mas pra mim, passou de 4 cores é carnaval. E aí tu precisa de uma certa habilidade para domar essa variedade. E agora eu quero fazer uma pergunta com essas paletas todas na tela. Você percebeu algo aqui? Essas paletas estão sempre sendo formadas por uma linha reta ou formas geométricas. Isso é o que acontece quando usamos um círculo cromático nas nossas escolhas. O círculo dispõe as cores de uma forma onde elas se organizam visualmente de uma maneira em que elas mais combinam. No mundo real, as cores não giram nesse círculo, mas essa organização ajuda a gente a tomar certas decisões. Enfim, essas são as paletas de esquemas de cores. Então, quando você estiver pensando nas paletas que você quer escolher, você tenta pensar sempre nessa métrica de formas geométricas para escolher as cores e pensando como é que elas estão proporcionalmente distribuídas ali no círculo cromático. Se você quer ter uma soberania de um lado, você pode usar uma ponta de flecha, por exemplo, que vai ter 2 cores próximas de um lado e uma cor oposta que vai estar sozinha na batalha. Enfim, essas são as paletas e esquemas de cores, senhoras e senhores. Se você quer um outro vídeo falando sobre valor e saturação, comenta aí embaixo, me deixa saber que tem algumas coisinhas interessantes que dá pra falar sobre isso também. Nem só de cor vive o homem, e dá pra criar muito mais equilíbrio pensando só em quão claro ou escuro a cor é ou no nível de saturação.